eu sou o Cleiton Souza, eu vou falar para vocês sobre o Siscovar, que é o Sistema de Controle de Variáveis Climáticas em Ambiente de Cultivo Protegido. E no nosso país é crescente a necessidade de soluções de tecnologia que agreguem valor e agreguem facilidades à vida do pequeno produtor rural. Nós vamos ver que a agricultura familiar, apesar de parecer muito frágil, ela é responsável pela maior parte da produção de alimentos em nosso país. E aqui alguns dados do IBGE de 2006 que demonstram o quanto a agricultura familiar ela colabora tanto na agropecuária quanto na agricultura. E as condições de produção, apesar dela colaborar tanto com o desenvolvimento do nosso país, as condições de produção, pelo menos do agricultor familiar, são bastante precárias. Eles não conseguem alcançar muitos recursos tecnológicos por conta do custo das soluções existentes no mercado. E como podemos então melhorar as condições de produção deles? As condições de produção podem ser melhoradas disponibilizando tecnologia que esteja acessíveis a esse pequeno produtor. E quais são as vantagens, né, quando você agrega tecnologia no cultivo? A qualidade aumenta, a repetibilidade dos resultados também aumenta bastante, você consegue uma uniformidade da produção e você consegue com isso baixar o custo também. E o controle do clima ele é necessário porque muitas vezes o pequeno produtor ou o produtor de grande escala também perde a sua produção por razões de geada, por excesso de calor, por falta de chuva. Então o controle do clima é bastante importante, se não o conceito mais importante dentro do cultivo fechado, do cultivo em ambiente protegido. E existem muitas soluções no mercado que conseguem manter o clima sob controle, mas grande parte delas está muito longe do alcance dos produtores da nossa região. São soluções onerosas, são soluções que demandam um espaço muito grande e muitas vezes as pessoas da nossa região não conseguiriam comprar equipamentos do tipo que nós estamos vendo aí na tela. O que fazer então para mudar o quadro? O Siscovar se propõe a garantir o controle climático dentro de estufas, né? Ou qualquer ambiente que seja protegido. E as variáveis que foram escolhidas para controle são a temperatura, a umidade relativa do ar e a umidade do solo, que juntas são as variáveis mais básicas e que, mesmo sendo básicas, elas já conseguem trazer bastante resultado para a produção. E aí vem a dúvida, né? Já que se vai criar um sistema, que tipo de arquitetura utilizar? Uma arquitetura distribuída, fazer um sistema centralizado? E aí o Siscovar foi feito pensando num sistema de arquitetura distribuída. Aqui nós temos a visão geral do sistema, né? Onde tem um núcleo, tem um módulo responsável pelo controle de sensores, um módulo responsável pelo controle de atuadores, uma camada responsável por fazer o armazenamento e registro dos dados e uma camada de visualização para poder o produtor acompanhar o que o sistema está fazendo. O controle de sensores foi feito baseado no microcontrolador PIC. No projeto foram usadas quatro tipos de núcleos diferentes, né? Foram usados microcontroladores da família PIC para fazer o controle dos módulos de mais baixo nível e foi usado um controlador maior, ARM, para fazer o controle do núcleo. Esse aqui é o diagrama que mostra como funciona o controle de sensores. Percebam que nós temos sensores de diversos tipos, que falam diversos protocolos, tanto analógicos quanto digitais. Esses sensores foram escolhidos para o projeto porque eles contemplam a maioria dos protocolos dos sensores mais comumente utilizados no mercado. Os protocolos que não estão aparecendo aqui também são possíveis de serem integrados no sistema. Da maneira como está, hoje nós temos aqui um sensor de luminosidade, temos um sensor de umidade relativa do ar e temperatura dentro da estufa, um outro sensor de modelo diferente, mas também para umidade e temperatura fora da estufa, 2 sensores de umidade do solo e um sensor de temperatura do solo também. Esse é o fluxo do núcleo que controla o módulo de atuadores e essa é a cara física dele, como ficou montado. Cada um desses conectores cinza, são conectores RJ11, permite que seja ligado a um dispositivo diferente no sensor. Aquele bloquinho azul ali é a parte onde é feito o endereçamento, porque podem existir vários desses módulos presentes no barramento.
O sistema foi feito em cima de uma rede RS485, que é uma rede de muito baixo custo, uma rede de alta confiabilidade, uma rede que permite longas distâncias, até 1 km e 200 metros, sem necessidade de repetição de sinal. E ela, por estar num ambiente muito agressivo, num ambiente onde tem água, onde tem chuva, onde tem pessoas trabalhando por lá e para cá, não podia ser uma rede perigosa do ponto de vista elétrico. A rede RS485 é tão segura que é a única que se permite usar em postos de gasolina sem maiores preocupações. E aí nós vamos para o controle de atuadores. Uma das grandes vantagens de se usar uma arquitetura distribuída é que você consegue dispor cada módulo no local físico, onde ele vai ser utilizado e levar até ele só a alimentação e mais o par de cabos de dados. Isso impede que muitos cabos sejam levados do gabinete onde está o sistema e espalhados por toda a estufa. Ficaria uma montagem muito ruim, né? Com a arquitetura distribuída, cada módulo está montado próximo do lugar onde ele vai ser utilizado, né? Diminuindo o cabeamento. Esse é o diagrama de arquitetura do controle de atuadores. Percebam que nós temos também atuadores digitais, tem atuadores analógicos, tem atuadores de PWM, que são de controle proporcional. Isso significa que os elementos de aquecimento e a lâmpada e a luminosidade podem ser controlados até com 256 níveis diferentes. Então você consegue um ajuste muito preciso que possibilita a economia de recursos ao máximo. Esse aqui é o fluxograma do módulo de controle de atuadores, e essa daqui é a cara física dele, muito parecida com o módulo de controle de sensores, só difere um pouquinho aqui na parte dos conectores. E aí um módulo tão frágil, ele precisa de interfaces de potência para poder interfacear coisas maiores, como bombas, como sistemas de janelas. Então tem um módulo de relés, podia ser substituído por uma contatora, o sistema sabe lidar bastante com isso. Esse aqui é o módulo de controle de servomotores, que também controla o ventilador, e esse é o módulo que é responsável pelo controle da lâmpada e responsável pelo controle do aquecedor. Esse aqui é o módulo que controla o exaustor. E aqui o módulo de atuadores completo. Assim como o módulo de controle de sensores, ele também pode ter vários repetidos na planta da estufa, ou em mais de uma estufa sendo controlada pelo mesmo número. E aí a camada de persistência, né? Não adianta nada controlar bem os atuadores, ter a leitura dos sensores, se você não tiver um registro para que essas informações sejam analisadas no futuro e o comportamento do sistema seja monitorado. Aqui o diagrama da camada de persistência, ela é composta por um RTC para se registrar a data e hora com precisão das leituras. O armazenamento é feito no cartão de memória, no tipo SD. Tem uma pequena interface lá com LCD 4x20 e um tecladinho que é para fazer a configuração do RTC e decidir o momento de remover o cartão de memória. O fluxograma de controle. Aqui está o RTC, o relógio de tempo real, e aqui está o SD card, que é a vedete do sistema. Porque esse SD card é aquele de uso comum que pode ser aberto em qualquer PC. O mais legal é que, trocando-se o SD card, todas as configurações da cultura são trocadas também. Então o produtor ele usa esse cartão USB de baixíssimo custo para registrar os dados, para que essas informações sejam processadas no futuro, usando o Excel, ou nos trabalhos futuros vai ser feita uma aplicação de alto nível dedicada à mineração dos dados, né? Para que seja feita BI em cima disso. E o SD card é bastante simples o procedimento. Aqui no protótipo o conector de SD card fica preso e sai só o micro SD daqui. Mas na versão final pode sair o cartão inteiro, como pode ser substituído por um pendrive também. O mais interessante desse módulo é que ele vai ter todos os registros do comportamento do sistema e o log está numa linguagem bastante amigável. Ele fala do nome do sensor, qual era a leitura dele, com data e hora. E isso pode depois ser transformado em gráficos que vão servir para que seja feita a mineração de dados. E aqui o módulo da camada de persistência completo. E aí a camada de visualização, porque é importante também para o produtor lá na ponta, lá na estufa, ele poder acompanhar em tempo real sem precisar interferir no sistema para saber o que está acontecendo com o sistema naquele momento. Aqui o fluxograma de controle e aqui a aparência do módulo da Vivo. Parece um display bastante simples, 4 linhas apenas,
por 20 colunas, né? Então, parece bastante simples, mas ele é capaz de apresentar mensagens bastante amigáveis, né? Aqui temos as informações do controle de atuadores, informando que dispositivo está ligado. A exibição é feita por meio de páginas, porque não caberiam todas as informações na tela ao mesmo tempo. Aqui a leitura dos sensores. Esse display aqui é o display que está no módulo de controle de persistência. Tem a data e hora do registro e quantas mensagens ele gravou no SD card até aquele momento. E aqui também uma outra tela da camada de fio. E aí nós vamos para o núcleo. Né? O núcleo do sistema foi superdimensionado para esse projeto, foi adotado um controlador chamado Raspberry Pi, que é tocado com o ARM11 e ele roda Linux. Né? Então, com esse núcleo é possível tomar conta de mais de 40 estufas, cada uma com seus módulos de sensores, com seus módulos de atuadores, com as camadas de persistência separadas, sendo controladas por um único núcleo. E isso barateia bastante o projeto, permite que o custo seja muito reduzido. Né? Aqui o fluxograma de controle do núcleo. E essa daqui é a Raspberry. Né? É uma placa que possui o chip com processador e memória já integrado, um barramento disponível para se fazer a comunicação, duas USBs, HDMI, saída de áudio, saída de vídeo. E esse daqui é o que faz a Raspberry falar com o restante da rede. Um conversor de 3V3 para 485, é esse aqui que é responsável por fazer com que as informações cheguem dos módulos até o núcleo e cheguem do núcleo até os módulos. Aqui está o núcleo completo e aqui está a visão geral do sistema, a visão geral do Syscovar. E aí, onde esse projeto pode ser aplicado? Como ele é escalável e ele é modular, ele pode ser aplicado no controle de pequenas estufas de secagem, estufas onde são cultivados os cogumelos, porque ele tanto tem potencial para controlar a temperatura, manter em nível alto quanto em nível baixo. Só depende do conjunto de atuadores que forem empregados no sistema. Então ele pode ser aplicado em estufas pequenas ou estufas grandes. Né? E o custo do projeto, ao contrário do que acontece com os CLPs, ele também é escalonável. Né? Então o produtor vai pagar exatamente por aquilo que ele precisa. E o mais bacana é que ele consegue, trocando simplesmente o conjunto de parâmetros que está fazendo o sistema funcionar para uma determinada cultura, ele aproveita toda a interface de hardware, todo o sistema para uma outra cultura. E o sistema também pode ser aplicado em Green Building, né, que é uma linha de pensamento que tem crescido bastante, são as construções verdes, e hoje em dia é muito crescente a preocupação com a saúde no ambiente de trabalho, com a saúde no ambiente do lar, porque muitas doenças respiratórias, por exemplo, são contraídas no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, porque as condições onde tem muita gente reunida se tornam insalubres muito rapidamente. Um exemplo típico é a concentração de CO2. Né? O Syscovar está plenamente apto, da maneira que ele está aqui, com o grupo de sensores e atuadores que está aqui, só falta o sensor de CO2 para que ele pudesse controlar com bastante desenvoltura um ambiente fechado, um ambiente de um prédio, por exemplo. Um pouco mais sobre o Green Build. Essa é a proposta do Syscovar. Né? É um sistema completo para controle de variáveis em ambientes protegidos, não apenas em estufas, e que tem um crescimento, que garante crescimento para o pequeno produtor, vem para auxiliar o pequeno produtor, mas sem abrir mão da sua parcela de contribuição na responsabilidade socioambiental.